Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Estamos no mês da campanha Setembro Amarelo, período dedicado à conscientização e prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais de 700 mil ocorrências de suicídio registradas no mundo anualmente. Só no Brasil, uma média de 14 mil por ano. O que explica esses números? Como prevenir essa situação? É o que vamos debater no Contraplano de hoje. Para conversar sobre a campanha Setembro Amarelo, recebemos a coordenadora de saúde mental da SEMUS, Larissa Mesquita, a bombeira militar e assistente social do CAPS-BM, Darlene Brito, e o doutorando em saúde coletiva, enfermeiro e psicólogo, Leandro Saldanha. Sejam bem-vindas, bem-vindo. A gente poderia começar esse debate conversando um pouco sobre a importância do Setembro Amarelo. Por que ele é um mês importante para o combate e a prevenção ao suicídio? Começando por você, Larissa. A campanha Setembro Amarelo, na verdade, ela visa mobilizar diversas instituições com o intuito de falar sobre a temática de forma mais leve, de forma que as pessoas consigam externar seus sentimentos, né? Porque o transtorno mental, na verdade, as pessoas procuram mais reclusão. E uma das causas, das maiores causas, é a partir do transtorno mental as pessoas cometerem suicídio, né? As pessoas que possuem transtornos mentais, até 96% das pessoas que cometeram suicídio foram por causa de possuírem já diagnósticos de transtornos mentais. Então, todo o estigma do próprio suicídio, do adoecimento mental, ele precisa ser externado de forma mais leve. As pessoas buscarem falar sobre a temática, com o intuito, inclusive, de pedir ajuda, não é verdade? Então, a gente procura inserir em toda a rede, além da rede de saúde, diversas instituições com o intuito de abordar o tema como prevenção e cuidado à saúde mental e também ao suicídio. A gente tem 2 meses que são muito parecidos, né? O Janeiro Branco com o Setembro Amarelo. O Janeiro Branco falando como tema saúde mental e o Setembro Amarelo como tema o suicídio, mas são assuntos que estão interligados, não, Darlene? Isso, porque os dois nós vamos falar sobre esse processo de adoecimento psíquico, né? E que é comum entre nós, mas existe um tabu muito grande. E é esse tabu que faz com que essas pessoas busquem ajuda, porque às vezes elas não conseguem ter esse apoio na família, nos amigos, né? São classificadas às vezes como frescura, para com isso. Então essas coisas fazem até com que essas pessoas deixem de buscar ajuda. Não, eu vou conseguir só. Não é possível que essas coisas estão acontecendo comigo. Às vezes até o processo de negação da doença, né, desse transtorno, ele dificulta ainda mais o processo de ajuda. Então, quando você se reconhece, né, passando por determinadas situações que começam com um transtorno simples, né, um processo de ansiedade, depressão, né, e se você não cuidar desse processo aí, quando ele vai realmente criando uma proporção maior, que pode sim correr o risco de você tentar contra a sua vida. Lembrando que essa tentativa, ela primeiro inicia com ideações, primeiro pensamentos e ideações, para que depois você possa vir já a praticar o ato em si. Agora, Leandro, quando a gente está falando de estigma, de discutir essa questão do suicídio, ou mesmo da saúde mental, isso tem a ver com a história até mesmo, né? Assim, do tempo em que essa questão de saúde mental sempre foi muito difícil de debater. Sim, a saúde mental e a psiquiatria de maneira geral, ela já se passou muito tempo em que ela foi um grande estigma e inclusive com tratamentos bem desumanos relacionados às pessoas que têm alguma demanda de saúde mental. Nem digo quanto a um transtorno em si, mas a gente vê até hoje ecos dessa nossa história bem difícil da psiquiatria, por exemplo, quando alguém
precisa do profissional psicólogo ou precisa de uma unidade de saúde mental e como que ela é muitas vezes julgada por outras pessoas e até intrapsiquicamente por si mesma de estar precisando de um psicólogo, de estar precisando de um atendimento, e as campanhas, elas vêm justamente para isso. Setembro Amarelo, Janeiro Branco e outras que a gente tem no decorrer dos meses, elas têm esse potencial de ajudar essas pessoas a se reconhecerem como precisando de um atendimento, como a participantes do próprio tratamento e também a sociedade a aceitar melhor que vai acontecer. Nós teremos pessoas que vão precisar de atendimentos, que vão precisar de profissionais de saúde quanto à sua saúde mental, e não tem vergonha nenhuma quanto a isso. É a mesma forma que se eu tenho um problema de coração, eu vou precisar do cardiologista. Se eu tiver um problema na minha mente, eu também vou precisar do psiquiatra, do neurologista, do psicólogo, do enfermeiro, entre outros profissionais. E é possível a gente identificar um comportamento ou pistas de que a pessoa, de repente, possa estar com esse pensamento suicida? Na verdade, as pessoas com angústia, tristeza profunda, elas procuram ficar mais retraídas, não querem socializar muito. Então, são sinais que a gente pode observar no comportamento de cada um, né? A gente vê aquela pessoa mais retraída, aquela pessoa que não quer conversar. Às vezes, a angústia é tão grande, pode ser que ela esteja já com quadro depressivo e não foi diagnosticado, não foi tratado, e a angústia está sufocando tanto aquela dor, aquela pressão tão grande do seio familiar, inclusive, dos seus hábitos de vida sendo prejudicados, ela vai demonstrando no comportamento, nas falas, né? São sinais que a gente pode estar observando dos nossos próximos, dos nossos amigos, familiares que estejam sinalizando algum tipo de comportamento desse para que a gente ofereça ajuda. E essa ajuda ela não pode ser feita do ponto de vista profissional pelos familiares, né? É muito mais uma identificação. Como é que um pai, uma mãe, ou mesmo um filho, um irmão, pode ajudar nesse sentido, né? Talvez não querer resolver o problema, mas poder levar ao profissional, a pessoa, ou Darlene? Eu acho que é importante, diante de um processo de adoecimento psíquico dentro da família, a primeira coisa é você fazer uma escuta, não somente na família, mas pessoas mais próximas, no trabalho, mas uma escuta sem julgamento. Porque isso, para a pessoa que está nesse processo, ela não vai conseguir identificar que ela está passando por isso. Às vezes, como diz, existe o processo também de negação. Eu não posso estar com essa doença. Existe o tabu dentro dela também, como é o processo de aceitação, né? Então, a família ou amigos próximos, identificando, né, esses sinais e sintomas que nós chamamos, né? Isolamento social, questão de existência ou falta de sono, vontade, às vezes, de não ter vontade de fazer muita coisa, né? Ou se isolar, né? Como já foi falado. Esses sinais e sintomas, você já conhecendo a pessoa, identificando que algo está de errado, a escuta é necessária, né? A escuta sem julgamentos e oferecer a essa pessoa ajuda. Você, enquanto família, pode não ter esse atendimento técnico específico, mas só o fato do acolhimento e buscar ajuda junto com essa pessoa já é de suma importância. E é interessante a gente lembrar também que o processo, né, até a pessoa que está nesse sofrimento psíquico chegar a tentar contra a vida, a gente tem que entender que existem outros fatores e que não é por um motivo, né, é multifatorial, né? São questões familiares, questões sociais, né? Questões no trabalho, questões hereditárias. Então, todos esses motivos, né? Como é que eu posso dizer? Esses fatores. Fatores, eles podem estar contribuindo.
Entendeu? Então a gente não vai somente trabalhar uma situação, um processo de luto, alguém faleceu, ou ela está em um processo de separação, rompimento, também está vivendo um processo de luto, né? Então não é só por um motivo, é multifatorial e diante dessas situações, se não for tratado no início, aí ela vai gerar um processo de sofrimento, de adoecimento muito mais agravado, e aí sim vai vir essa questão do achar que não faz mais sentido estar aqui, não faz mais sentido viver. A dor ela é tão grande internamente que eu não vou conseguir me livrar disso e eu preciso realmente sumir, sair, né? Tirar a minha própria vida. Uma das coisas que a gente mais escuta, o Leandro, é de quem fala sobre isso não faz, né? Que quem for fazer vai fazer e não vai falar. Mas pode acontecer da pessoa falar e de repente prevenir essa situação, fazer mais à frente se ninguém fizer nada? Com toda certeza. Esse é um mito que ele é muito disseminado e a gente precisa realmente ir quebrando ele aos poucos. De que quem fala não faz, de quem já tentou uma vez não vai tentar de novo. Na verdade, o que os dados nos mostram é exatamente o oposto. Quem está sinalizando tem uma chance maior de fazer, porque provavelmente essa pessoa ela já não está somente na ideação, ela já tem um planejamento suicida. E também quem já tentou alguma vez, a chance é que haja novas tentativas se nada mudar. Porque quando a gente fala de suicídio, a gente fala de um ciclo suicida. Então a pessoa tem a ideação, existe o planejamento e a tentativa. E aí as intervenções, não só profissionais, quanto sociais, a família, os amigos, elas ajudam justamente a quebrar esse ciclo para que a pessoa se sinta acolhida. Eu acho que a palavra acolhimento, a ação de acolher a pessoa é muito importante. Esse acolhimento que não tem julgamento, esse acolhimento de você escutar mais do que falar, você entender o que a pessoa está passando e oferecer essa mão, essa ajuda de que, olha, se você estiver passando por alguma coisa, conte comigo, você pode contar, seja o que for, fale comigo. Se você estiver passando por algum problema, se você estiver passando por alguma necessidade. E isso não exclui, com certeza, a ajuda profissional. Os amigos, os familiares, eles podem e devem ter essa postura não punitiva, essa postura de acolhimento e ao identificar uma ideação suicida, um planejamento suicida ou até mesmo uma tentativa, procure imediatamente os mecanismos de saúde mental que nós temos disponíveis. E esses mecanismos, Larissa, atendem toda a população? A gente tem oferta, por exemplo, nesse sentido, no setor público? Como é que o município vem trabalhando, por exemplo, essa temática? Atualmente, a rede psicossocial do município de São Luís, ela dispõe de 3 CAPs, sendo um infantil, infanto-juvenil, um especializado em álcool e drogas e o CAPS 2, que atende transtornos mentais generalizados, né? Temos também 2 ambulatórios de saúde mental, com a equipe multiprofissional completa, psicólogo, terapeuta familiar, psicopedagoga, psiquiatra, assistentes sociais, enfermeiros, que atendem essa demanda. O perfil do CAPS ele é um pouco mais diferenciado, que é aquele paciente mais grave, que precisa de um acompanhamento mais intensivo da equipe multiprofissional. Então ele frequenta o serviço, ele pode procurar o CAPS por demanda espontânea, sem agendamento. Procurando o serviço, ele vai ser admitido, né? A gente faz o acolhimento e ele é admitido no serviço e passa a frequentar as oficinas terapêuticas, os grupos terapêuticos. O CAPS ele trabalha nessa modalidade de atendimento terapêutico em grupo ou individual, a depender da demanda que o usuário levar. Os ambulatórios eles trabalham de forma agendada, um agendamento prévio, e o paciente vai para aquela consulta e não tem o mesmo mecanismo do CAPS. Havendo a necessidade dele ser atendido por uma equipe multiprofissional, o médico faz os encaminhamentos e ele faz os atendimentos nessa unidade.
Atualmente a gente passa por uma sobrecarga nos serviços de saúde mental, é inegável. Após a pandemia nós tivemos um boom de aumento dos transtornos. Na verdade o isolamento ele aflorou daquelas pessoas que não conviviam juntos e ele trouxe, aflorou diversos transtornos mentais. Então a gente tem uma sobrecarga muito grande dos nossos serviços, sem contar que São Luís atende muito a demanda da região metropolitana. Então a gente tem uma alta sobrecarga dos nossos serviços nas agendas, porém a gente funciona todos os dias e temos esses serviços para a população, porta aberta. Existe uma média, rapidamente, que a gente está estourado aqui para o intervalo, mas existe uma média de pessoas por dia que são atendidas? Por dia eu não sei te dizer agora precisamente, mas, por exemplo, o ambulatório Farina ele atende 15 mil procedimentos no mês. Então é uma demanda muito alta, nós temos mais de 25 mil prontuários ativos. Tudo relacionado à saúde mental? Tudo da saúde mental. Ok, obrigado. A gente chega ao fim do primeiro bloco do programa Contraplano de hoje. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. É um instante só. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia para conversar sobre Setembro Amarelo. Darlene, como é que funciona o seu trabalho, então, no CAPES BM, né? Explica pra gente, por favor. Eu trabalho no CAPES, do Corpo de Bombeiros, e lá nós fazemos atendimento aos militares e dependentes. E além disso, eu sou instrutora do curso de tentativa de suicídio, que é uma técnica de abordagem humanizada que nós fazemos dentro da corporação. Esse curso, o objetivo dele é justamente fazer com que os militares que vão para alguma ocorrência desse em específico a tentantes, que nós chamamos de tentantes, eles possam ter um olhar humanizado, uma forma com que eles compreendam que a pessoa que está ali, ela não tem o objetivo de tirar a sua vida, ela quer somente eliminar a dor. E antes, as nossas abordagens, elas eram diferentes. O objetivo da gente chegar lá é distrair a pessoa e pegar. Então, esse curso ele veio de São Paulo, dos Bombeiros de São Paulo, e ele chegou, eu fui a primeira turma, uma das primeiras turmas a fazer esse curso, junto com o Major Jonathan, que fez esse curso em São Paulo, e trouxe essa nova técnica. Essa técnica, o objetivo é trabalhar com a pessoa que está ali, para que ela possa fazer esse atendimento de uma forma humanizada. O objetivo não é só trazer um trauma maior, porque antes você distraía, agarrava e tirava a pessoa dali. Às vezes as pessoas comemoravam, a própria população batia palma, mas o objetivo... E aquela pessoa que estava ali tentando tirar a sua vida? A gente não pensa, ela quer, como já falou dos mitos, quer aparecer, ela não quer fazer isso, mas não, ela está num estado tão grande de adoecimento, de sofrimento, de desespero, que ela chegou àquele ponto. Então o objetivo da gente é o quê? Nesse curso é fazer com que o abordador entre em contato com essa pessoa, somente vai um abordador, e ele estabeleça um diálogo. Estabelecendo esse diálogo, ele teria a abertura, que a gente chama de vínculo, e a partir daí ele vai fazendo com que aquela pessoa possa ter aqueles 15 minutos de botar para fora toda aquela angústia, dor, desespero, e ela consiga sair dali. Tem dado resultado? Sim, com certeza. Todos os cursos que nós já estamos na 5ª edição, nós já tivemos 2 edições aqui em São Luís, tivemos uma em Bacabal, Caxias, Chapadinha, e todos esses abordadores que nós chamamos, que ao todo são 150, eles relatam, nós temos um grupo de abordadores, eles relatam as experiências, o quanto a técnica ela funciona. Porque quem está em sofrimento, quem está pensando em tirar a própria vida, ela precisa também botar para fora. O próprio idealizador do curso, ele disse que quando você fala, a dor passa. E é basicamente isso, é fazer com que a pessoa coloque para fora aquela angústia, bote para fora aquela dor. Só que a gente, enquanto segurança pública, acha que a gente não vai ter o tempo necessário para isso. Mas quando você vai para uma ocorrência, um tipo de ocorrência como essa, você tem que estar disponível realmente para
acolher, não tem um tempo estabelecido para iniciar e terminar. Você vai estar ali pronto para que aquela vida realmente, aquela pessoa ela se sinta acolhida e desista de sair dessa situação de risco. Leandro, por que se fala muito que o suicídio está ligado principalmente à faixa etária dos adolescentes e dos jovens? É fato isso? É um fato que a idade, né, da adolescência, da pré-adolescência e adolescência, ela é um fator de risco. Então, a gente pode chamar de uma questão de vulnerabilidade. Mas não é só a adolescência. A gente tem, enquanto a faixa etária, tanto esse período da adolescência e dos adultos jovens, quanto os idosos com a maior taxa de suicídio. E a gente normalmente fala bastante dos adolescentes e não fala tanto do suicídio na população idosa. Mas tem algumas questões na adolescência que elas influenciam essa taxa aumentada. Tanto a própria época da pré-adolescência e adolescência, todo o período muito conturbado de descoberta de sexualidade, de você está muito jovem para fazer umas coisas, mas também está muito velho para outras. Toda a questão familiar, e aí essa questão familiar ela é muito importante porque nós temos várias pesquisas que mostram que, por exemplo, uma parentalidade mais autoritária, ela está relacionada com um maior risco de suicida. Assim como um menor acolhimento, uma família que não conversa muito entre si, que não se acolhe, porque isso a gente está falando de rede de apoio. E rede de apoio é importantíssima como um protetor, não só para o risco de suicídio, mas para outras questões de saúde mental. Essa pessoa, ela ter alguém, e aí no adolescente isso pode ser a família ou não, a gente não pode desmerecer o potencial de rede de apoio dos amigos, dos colegas de sala, do professor, dos profissionais que esse adolescente ele está envolvido como rede de apoio para ele. A forma de uso das redes sociais potencializa isso nos tempos atuais? Potencializa, sim. Inclusive, não só o uso de telas, mas a forma como a mídia, de maneira geral, olha, encara e faz a publicidade sobre o suicídio. O Setembro Amarelo, eu acho ele importantíssimo, acho que a gente realmente precisa abrir espaços para a gente falar sobre suicídio, mas não é qualquer fala de suicídio que ela vai ser útil para a diminuição do risco de suicídio na população. A forma como as mídias trazem essa informação, ela é muito importante. Por exemplo, existem várias pesquisas que elas mostram que depois que existe algum suicídio de uma pessoa famosa ou de alguma série específica, né? Recentemente, há alguns anos, a gente teve uma série, Os 13 Porquês, que os adolescentes em específico assistiram muito. E o que se tem de pesquisa sobre antes e depois que essa série foi lançada é que aumentou a taxa de suicídio lá nos Estados Unidos. Inclusive, isso tem um nome, se chama efeito Weather, e é justamente quando uma ocorrência de suicídio que é muito divulgada aumenta a taxa de suicídio posteriormente. E, Larissa, você falou no atendimento do CAPS do município, tanto infanto-juvenil quanto infantil também. Isso. É uma realidade também para crianças essa questão do suicídio ou não? Não, de certo modo, não é muito abordado, a gente não tem muitas estatísticas, né? Como o Leandro falou, a questão da adolescência é o próprio desenvolvimento, a questão do desenvolvimento, a série de conflitos, a convivência. O que tem demonstrado os estudos é que tem uma propensão por conta disso, né? A não aceitação de grupos, a questão das mídias, como você falou, né? Das redes sociais, elas têm influenciado de certa forma o comportamento dos jovens, mas nas crianças nós não temos estatísticas muito fortes nesse quesito. Existem gatilhos? É possível, pelo trabalho de apuração até
do CAP, junto a esse público, o que pode ser esse último gatilho que muitas vezes desperta o ato do suicídio? Na questão dos adolescentes e jovens, a gente volta à questão das redes sociais, né? Tiveram vários desafios lançados por blogueiros, instabloggers, que desafiaram, né, os adolescentes a cometerem, a praticarem desafios até certo ponto, e onde a última etapa seria cometer o ato de fato, né? Então, a questão do desafio, para participar daquele grupo, de estar presente, se sentir pertencente a um determinado grupo, gera uma influência, nesse caso negativa, aos adolescentes, né? Então, nem só a questão das mídias, mas comportamental, de certo modo. Eu quero estar presente naquele grupo e foi proposto aquele desafio e eu vou fazer até o ponto que ele deixa o seu entendimento e passa a só fazer o que é proposto no desafio, mas é por questão de pertencimento, né? Isso é uma geração de valor para o adolescente e o jovem, no caso. O Leandro já levantou um pouco dessa questão do papel da mídia. Darlene, o que pode se falar e o que não pode se falar? Muitas vezes se comenta, por exemplo, que o como, né, não é um assunto que deveria ser abordado pela mídia, e muitas vezes né, do fato, do ato, do suicídio. Geralmente nós vamos ter os fatores positivos e negativos, né, com relação à mídia. Já foi falado os negativos, né? Questão de séries na Netflix, grupos, né? Existem grupos também no WhatsApp, né? Tem alguns até que falam anjos caídos, aí cada um vai estar lá externando a sua dor, o porquê que faz isso, o porquê que pratica automutilação. Então, já os positivos é justamente que a gente possa estar usando o que nós estamos fazendo aqui, usando a mídia de uma forma positiva, trazendo com que essas pessoas que já estão em situação vulnerável, porque não é todo mundo, nem é todo adolescente que vai entrar em um grupo e que ele vai chegar a tentar fazer esse tipo de brincadeira, de desafio, né? Acontece que pode ser que o adolescente já esteja em uma situação de vulnerabilidade por questões sociais, por questões também de abuso, questões de bullying na escola e outras situações, e aí ele já se sente ali parte daquela situação. Eu estou vivendo a mesma coisa, então eu vou entrar aqui porque esse grupo é o que eu me identifico. E aí ele se deixa levar por isso. Mas lembrando que muito pela questão da vulnerabilidade social. Mas os positivos são esses, né? Que a gente possa estar divulgando de uma forma correta, falando um pouco sobre a prevenção. E que todos nós podemos estar passando por isso. E que existe tratamento, existe cura. Que a gente precisa também, como gosto de dizer, se permitir a ser ajudado, se permitir a buscar ajuda também, né? É interessante que a gente, enquanto mídia, por isso que hoje já existe pela OMS uma forma que a mídia pode divulgar ou não a questão do suicídio, né? E tanto é que hoje não se fala muito dos locais, o motivo, qual foi o modo precipitante para que a pessoa venha cometer. Porque antes o que acontecia, as pessoas usavam isso a gente fala no curso, e o método usado, e como deu certo com a pessoa que foi noticiada, ele vai tentar esse mesmo método, né? Então, por isso que hoje já não se diz qual foi o método, como foi a forma, porque isso pode gerar o que a gente chama de glorificação de sítio. A gente fala isso no curso, que a pessoa pode usar aquele método ou o local onde foi feito, né? Uma outra pessoa tentou e conseguiu ter um êxito, e ele ir lá e cometer o mesmo ato no mesmo local. Então, por isso que não é interessante a gente noticiar os locais, a forma, os métodos, porque você não sabe quem está atrás da tela, como é que está essa pessoa, se ela está em uma situação vulnerável, se ela pode usar isso até para que ela possa cometer algo contra a própria vida. Perfeito. Bom, a gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia.
hoje discutindo Setembro Amarelo. Os nossos convidados, a coordenadora de saúde mental da SEMUS, Larissa Mesquita, a bombeira militar e assistente social do CAPS-BM, Darlene Brito, e o doutorando em saúde coletiva, enfermeiro e psicólogo, Leandro Saldanha. Bom, esse terceiro bloco eu queria entender um pouquinho assim, será que as nossas escolas estão preparadas também para conversar sobre isso, os profissionais que fazem parte? E se esse é um espaço em que poderia também se debater esse tema? Leandro, começando por você. Eu acho que as escolas, elas têm um potencial muito grande de identificar e ser, muitas vezes, até o primeiro passo de acolhimento para crianças e adolescentes que talvez estejam no risco de suicídio. É muito interessante que nós, como sociedade, mas aí falando especificamente das escolas, que os profissionais também estejam atentos a mudanças de comportamento, a um isolamento muito persistente, a uma dinâmica que mudou ali naquela turma, naquele grupo, porque isso pode ser um indicativo. E a gente estava comentando no bloco anterior sobre riscos, né, gatilhos que podem acontecer. Tem alguns específicos que a gente tem que tomar mais cuidado, que aí muitas vezes o professor, ele fica muito próximo ali da turma, ele consegue identificar como é que está o comportamento geral daqueles adolescentes, daquelas crianças. Então, quando acontece um divórcio na casa, quando acontece algum tipo de falecimento próximo, quando acontece um suicídio, seja na família daquele adolescente ou com um colega de turma, com alguém que era próximo, isso é importante que, né, a sociedade, profissionais e inclusive a escola esteja atento para que a gente possa servir como acolhimento para essa pessoa, para que, se ela estiver sentindo algo, se ela estiver pensando em algo, que ela tenha um espaço seguro para poder falar e posteriormente conseguir um atendimento mais específico caso ela esteja precisando. Isso poderia ser até um diálogo também, Larissa, do próprio CAPS com as escolas, ele acontece, né? Porque talvez uma identificação anterior que pudesse até levar para o próprio CAPS, né, dessa criança, desse jovem, desse adolescente? Nós recebemos, inclusive, demandas, né? A gente trabalha, além de atendimento em rede, intersetorial. Quando, de fato, a escola nos procura para fazer um atendimento. Durante esse mês, inclusive, nós estamos com ações voltadas para o público escolar, não só para os adolescentes, mas também para os professores. Como o próprio Leandro falou, a gente precisa capacitá-los a fazer esse acolhimento, porque nem sempre o profissional ele está apto para fazer esse acolhimento e a escuta qualificada. Então, quando seria uma porta de entrada para o adolescente externalizar para o aluno, ele vai se sentir retraído, ele vai voltar para a negação, justamente porque ele não foi bem acolhido. E nós temos sim ações voltadas dos CAPs com as escolas para que a gente possa estar falando sobre assuntos de transtornos mentais em geral para o público escolar, né? A gente tem casos de adolescentes praticando automutilação, que pode ser um fator de risco para a predisposição ao suicídio, né? Porque, como já foi falado, a automutilação ela vem quando ele quer externar aquela dor. Ele está com tanta angústia, com tanta dor, que ele começa a se mutilar, a se cortar como forma de aliviar, porque ele talvez não encontrou um ambiente acolhedor para que ele externalizasse a família, a escola, o ambiente em que ele vive. Um dos pontos talvez negativos dentro do estado que a gente vê foi o desativamento do CVV, né? A gente tinha 2 locais aqui que eram em São Luís e Bacabal, né? Onde funcionavam postos do Centro de Valorização da Vida, mas eles encerraram as atividades e eram espaços importantes, Darlene, na sua opinião, até para poder atender, até para poder a pessoa muitas vezes que está em casa, poder ligar para ser atendido, ser ouvido? Sim, nós tínhamos aqui um polo aqui em São Luís, e se eu não me engano ainda existe o de Bacabal,
né, que foi o primeiro a chegar aqui no Maranhão. Inclusive, o polo que ficava aqui em São Luís, ele ficava dentro do Corpo de Bombeiros, e ele fechou, infelizmente, por falta de voluntários. Mas isso não quer dizer que o CVV, né, o número 188, ele não esteja funcionando. Ele funciona, ele é nacional, você pode ligar todos os dias, qualquer dia da semana, qualquer horário, que vai ter algum voluntário de qualquer parte do Brasil para fazer essa escuta. Porque nada mais é do que uma forma de aliviar a dor, como já foi falado. A pessoa precisa botar para fora aquele sentimento de angústia, de desespero, né? De desesperança. Então, quando você tem alguém para te escutar e você consegue botar para fora aquilo, aí você alivia. Por isso que é interessante, é um ponto negativo para a gente aqui em São Luís, mas não vai interferir no atendimento. Porque ele continua, ele permanece e ele é nacional. Tem vários locais no Brasil e voluntários de todo o Brasil fazendo esse tipo de atendimento. Leandro, os números da OMS também publicados recentemente mostram que os casos de suicídio ele tem diminuído em algumas partes do mundo, mas ele aponta, por exemplo, que nas Américas e no Brasil ele tem aumentado mais recentemente. Tem uma explicação para isso, de por que a gente aqui nas Américas, né, o Brasil aqui esteja aumentando, enquanto em outras regiões, em outros continentes, esteja diminuindo? O suicídio ele é uma ocorrência multifatorial. E quando a gente olha esses números, né, especialmente quando a gente divide por região, a gente consegue perceber que existem vários fatores que influenciam. A gente estava comentando mais cedo sobre a questão das mídias sociais e de como que as mídias, inclusive de jornal, rádio, etc., influenciam nisso. Esse é um fator pontual que já foi identificado como relevante. A forma como a mídia encara isso, o suicídio. Então, em países em que o suicídio é visto como algo atrelado a uma condição de saúde, portanto é tratável, portanto existem formas de você diminuir esse risco suicida a partir de tratamentos dentro da saúde. Isso tende a diminuir a taxa de suicídio. Já em outros países em que o suicídio muitas vezes é visto até culturalmente, como a gente tem, por exemplo, o Japão, entre outros países, que o suicídio faz parte da cultura, as taxas tendem a aumentar. Além disso, não tem como a gente dissociar saúde mental da qualidade de vida da população. Então, existe esse mito de que o suicídio ele é coisa de rico, que o suicídio é coisa de quem está desocupado, quem está se preocupando, que saúde mental de maneira geral existe esse mito, e é um mito, porque quanto mais você tem uma sociedade organizada, com segurança, com transporte público de qualidade, com saúde que alcança a todos, mais essa população vai ter uma saúde mental sadia e menor taxas de suicídio também são encontradas. Larissa, e para quem está em casa agora, que deseja de repente usufruir dos serviços do CAPS, como que deve proceder? Os CAPS, eles trabalham com demanda espontânea, então não precisa de agendamento nem de encaminhamento. Pessoa que sentir necessidade, ela pode ir direto ao CAPS, pedir para fazer um acolhimento. E no acolhimento tem aquela escuta qualificada e ela tem todos os encaminhamentos necessários. A gente hoje tem o CAPS 2, que fica no Olho d'Água, o CAPS infantil fica no Turu e o CAPS Álcool e Drogas, o CAPS AD, fica no Monte Castelo. O ambulatório de saúde mental do Farina fica no Filipinho e nós temos um no Anjo da Guarda, que é o Clodomir Pinheiro. Nos dois ambulatórios, agendamento prévio com encaminhamentos. É diferente um pouco da metodologia do CAPS.
Então, se eu tenho um amigo, um vizinho que eu quero indicar, ou que eu quero até mesmo levar um familiar, no CAPS eu posso levar direto, fazer o acolhimento e lá eu já tenho todos os encaminhamentos necessários. Isso funciona de segunda a sexta, final de semana também? De segunda a sexta, de 8 às 17. E no caso do CAPS do Corpo de Bombeiros, essa realidade, a gente está discutindo a questão de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, ela também é pertinente aos profissionais que trabalham tanto no Corpo de Bombeiros quanto em serviços militares de uma forma geral? Sim, e na vida militar é um pouco mais difícil porque tem aquele tabu muito grande, aquele muro, né, de que eu não posso adoecer, eu não vou me permitir a isso, né? E aí a gente tenta trabalhar com essa questão de palestras, conscientização, prevenção, né? Nós, enquanto bombeiros, a gente tem uma visão, né? Nós somos vistos pela sociedade como super-heróis. Eles vão vir, eles vão conseguir salvar alguém. Só que a gente tem que pensar que existe a possibilidade de não acontecer. Não porque você não está capacitado para isso. Porque acontece, isso são coisas da vida, né? Tem situações também em que a gente tem que entender que somos seres humanos. Então, de qualquer forma, eu estou aqui como uma pessoa vista pela sociedade, um super-herói, né? Mas eu sou um ser humano. Eu tenho família, eu tenho minhas situações, então eu também posso adoecer. Você reconhecer que você pode adoecer como qualquer uma outra pessoa da sociedade. Agora, o que dificulta, às vezes, é buscar ajuda, né? Então, é isso que a gente está tentando quebrar dentro da corporação, junto ao CAPS, trabalhos de prevenções, e tem dado muito certo, né? Nós temos hoje militares que conseguem receber e aceitar, né, que precisam de ajuda, até porque o nosso trabalho é um trabalho desgastante. É um trabalho que ele envolve muito emocional, muito desgaste físico, desgaste psicológico. Então, a gente precisa, sim, de acompanhamento e a gente não pode deixar de aceitar esse acompanhamento. Leandro, como é que essa questão também está relacionada com o conceito de felicidade nos tempos modernos? Nossa, esse é o conceito que ele traz muitas discussões envolvidas, né? A felicidade, atualmente, ela muitas vezes é vista como um fator protetor, mas como ela é encarada por aquele grupo, pode ser inclusive um fator de risco. Por exemplo, quando você tem esse pensamento de que você tem que estar sempre muito feliz, você tem que estar sempre muito disponível, que você é blindado de problemas de saúde mental, isso é um risco potencial justamente para você ter problemas de saúde mental. E de alguma forma a gente vive uma sociedade que exige o tempo todo que a gente esteja nessa plenitude, não? 100%, sem problemas, ninguém é passível de problemas, você é visto como você acaba sendo, como você se coloca, por exemplo, nas mídias sociais. E realmente, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, a gente reserva os momentos mais felizes para colocar ali, isso é de praxe, isso é cultural. Mas isso não significa que eu não posso, em algum momento, ser vulnerável. Um momento eu me sentir triste, eu acordei hoje, não estou tudo bem. E está tudo bem quanto a isso, está tudo bem você acordar um dia e você não está querendo se comunicar tanto, você está mais na sua, desde que isso não cause grandes problemas na sua vida, grandes impasses, grandes prejuízos, faz parte da vida estes momentos de vulnerabilidade. E talvez, Larissa, o que as redes sociais projetam é que é um tipo de vida muitas vezes inalcançável para a maioria, pelo menos naquilo que a gente olha. De fato, as redes sociais ela tem um mundo ideal, né? Tudo muito bem, muita felicidade, muita riqueza, muita alegria, lazer a todo momento. É como o Leandro falou, a gente reserva os momentos bons ali, né? E a gente precisa ter a cultura também de não estar bem em algum momento, né? Nem tudo é só felicidade. Hoje está bem, amanhã está ok, depois está mais ou menos, e a gente precisa vivenciar esses momentos.
desde que não seja transformado em transtorno, né? A angústia severa, a tristeza profunda, desde que isso ultrapasse o dia de amanhã. Amanhã é outro dia e amanhã eu estarei melhor, já é um outro momento. Agora, isso parece tão contraditório numa sociedade em que o refrigerante muitas vezes é o sentido da felicidade permanente, né? Como tinha até pouco tempo essa associação, né? De você abrir e tomar um refrigerante era uma felicidade quase que permanente. A gente está chegando já no fim do nosso programa. Eu queria, começando por você, Darlene, deixar uma mensagem sobre esse Setembro Amarelo, sobre esse mês de campanha de prevenção e combate ao suicídio. Se pudesse falar com o telespectador uma mensagem sobre esse momento. A minha mensagem é que todos nós possamos nos permitir a buscar ajuda. Porque o processo de adoecimento, ele existe, né? E ele existindo, a gente tem que se permitir a ser ajudado ou ajudar alguém, né? Então, que você não tenha vergonha de buscar ajuda, de oferecer ajuda. Lembre-se, não necessariamente precisa ser um técnico para identificar. Você, enquanto amigo, como já foi falado aqui, companheiro ou alguém mais próximo da família, observar essa mudança de comportamento, pergunte, faça uma escuta, né? Sem julgamentos. Lembre-se, a dor do outro, ela não se compara à sua. Então não julgue, não diga que por que você está assim, por que você está sofrendo por isso. Só ofereça ajuda, né? E busque junto com ela um acompanhamento, se assim for necessário, né? Se assim for pertinente. Não se permita a ser ajudado e se permita a ajudar, né? Como já foi falado, e eu vou terminar minha fala finalizando dessa forma, né? Fale, porque quando você fala, a sua dor passa. Muito Leandro, obrigada. um minutinho. Eu faço das palavras da Darlene as minhas. Eu acredito que a fala ela é muito importante. Então, se alguém aí estiver assistindo e esses pensamentos suicidas, esses pensamentos de que a vida não vale a pena estiverem passando pela sua cabeça agora, procure alguém do seu convívio, alguém que você confia, alguém que você pode conversar justamente para falar. E aí, como foi mencionado também durante o nosso bloco, se essa escolha dessa pessoa está muito difícil, porque pode ser uma possibilidade do pensamento de que eu não tenho ninguém passar pela sua cabeça. Você pode ligar para o CVV, você tem todo o suporte das equipes de saúde, Porta Aberta, dos CAPs, de uma UPA, do Hospital Nina Rodrigues, de vários pontos de serviços em saúde mental que estão aqui para te ajudar. Então, buscar ajuda vai ser sempre a principal questão que a gente precisa buscar. Larissa, um minuto também? O importante é que a gente fale sobre saúde mental de janeiro a janeiro. A gente fala no setembro, mas a gente busca isso durante o ano todo, né? Não estar bem, está tudo bem não estar bem, porém, não para sempre. Então a gente precisa sim buscar ajuda e se você está bem, ofereça ajuda também. Isso é de grande valia para quem está em sofrimento. Tanto oferecer ajuda como ser a pessoa que acolhe, ser o acolhimento daquela pessoa, o saber ouvir sem julgamentos. Então, que a gente busque cada vez mais essas ajudas e que a gente não se omita a nós mesmos em buscar essa ajuda, em procurar as portas. O adoecimento mental é uma doença como outra qualquer. Então, a gente precisa tirar esse estigma da nossa sociedade. Muito obrigado. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise da nossa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.